Bem-vindos, destemidos exploradores do desconhecido, os túneis secretos de Blumenau. Hoje, convido vocês a descerem comigo para as profundezas de uma das cidades mais charmosas de Santa Catarina, Blumenau. Uma cidade erguida com esmero, mas que, sob seus pés, guarda segredos que pouquíssimos ousam desvendar. Estamos falando dos túneis secretos de Blumenau. Muitos conhecem a história oficial. Túneis construídos para canalizar os ribeirões que cortam a cidade, para controlar as águas que, por vezes, se revoltam. Mas e se eu disser que essa é apenas a superfície da verdade? Que por baixo das ruas movimentadas, das casas germânicas e dos jardins floridos, existe uma rede muito mais antiga, muito mais obscura, cujos propósitos originais foram apagados da história oficial. Imagine-se descendo por uma escada úmida, a luz do dia desaparecendo rapidamente. O cheiro de terra molhada e mofo invade suas narinas. O som distante do tráfego lá em cima se torna um mero sussurro. Agora, você está em um labirinto de pedra, onde o tempo parece ter parado. Paredes frias e úmidas, ar pesado e a escuridão. Ah, a escuridão aqui é de uma qualidade diferente, uma que parece engolir a própria luz. Relatos antigos, sussurrados de geração em geração, falam de passagens ocultas que ligavam casarões coloniais, abrigos para tempos de guerra, ou até mesmo rotas de fuga para propósitos que a história prefere esquecer. Mas há algo mais. Há quem jure que esses túneis não são apenas construções humanas, que em alguns pontos eles se conectam a algo mais antigo, mais primordial. Falam de bolsões de ar frio que surgem do nada, de vozes distantes que ecoam em corredores vazios, de uma sensação de estar sendo observado por algo que se move nas sombras, logo atrás de você. Já pensou no que pode ter ficado para trás nesses caminhos subterrâneos? Objetos perdidos, segredos silenciados, talvez até vidas esquecidas. Alguns exploradores mais ousados, ou talvez mais imprudentes, que se aventuraram nessas passagens subterrâneas, relatam ter ouvido choros fracos, sussurros inaudíveis que parecem vir de dentro das próprias paredes. Outros contam sobre vultos que desaparecem tão rápido quanto surgem, deixando para trás apenas um arrepio na espinha e a certeza de que não estavam sozinhos. A lenda dos túneis secretos de Blumenau não é apenas sobre a arquitetura antiga, é sobre o que a cidade tenta esconder, sobre as memórias enterradas e as energias que persistem no mais profundo de sua fundação. Será que, ao caminhar pelas ruas de Blumenau, você consegue sentir o peso do que está abaixo? Consegue ouvir os ecos do passado que se recusam a morrer na escuridão? Os túneis secretos esperam, e eles têm muito a contar, se você tiver coragem de ouvir. A Gespensterstrasse, Rua do Fantasma, Rua Ângelo Dias, Blumenau. Preparem-se para uma viagem no tempo e no mistério, diretamente para o coração de Blumenau, em uma rua que já foi conhecida por um nome que arrepia. Gespensterstrasse, a Rua do Fantasma. Sim, a charmosa Rua Ângelo Dias, com suas casas que exalam história e um ar pacato, esconde um passado sombrio que desafia a lógica e perturba o sono. Por que Rua do Fantasma? Os mais antigos moradores, aqueles que viram Blumenau crescer e se transformar, contam que a rua sempre teve uma aura diferente. Não era o fantasma de uma pessoa específica, mas sim uma série de ocorrências inexplicáveis. Vultos que passavam, objetos que se moviam, vozes que pareciam vir do nada. Era como se a própria rua fosse um portal para algo que não deveria estar ali. Imagine-se caminhando pela Rua Ângelo Dias ao cair da noite. As luzes dos postes projetam sombras longas e distorcidas das árvores e dos casarões antigos. O vento sussurra através das folhas, e cada rangido de portão, cada farfalhar de cortina em uma janela escura, parece carregar uma intenção. É nesse cenário que os relatos se tornam mais vívidos. Testemunhos, passados de boca em boca, descrevem a sensação de ser observado por olhos invisíveis. Moradores antigos falavam de janelas que se abriam e fechavam sozinhas, de passos que eram ouvidos em sótãos vazios, e de uma melodia triste, quase um lamento, que parecia vir do vento nas noites mais frias. Há quem diga ter visto silhuetas esbranquiçadas, flutuando entre as árvores, ou se dissolvendo nas sombras dos muros de pedra. Não eram figuras ameaçadoras no sentido clássico, mas sim presenças etéreas que apenas existiam,
assombrando o espaço com sua mera existência. O que teria marcado a Rua Ângelo Dias de forma tão profunda? Seriam tragédias esquecidas, antigos moradores que se recusam a deixar seus lares, ou talvez algo mais antigo, anterior à própria fundação da cidade? A verdade é que ninguém sabe ao certo. O mistério persiste, pairando sobre as calçadas de paralelepípedos e os telhados coloniais. Mesmo hoje, em meio à agitação da vida moderna, alguns dizem sentir um arrepio inexplicável ao passar por certas partes da rua, uma sensação de que a história ainda não terminou, e que os ecos do passado ainda vagam por ali. A Gespensterstraße pode ter trocado de nome, mas seu legado de assombrações continua a ser um capítulo sombrio e fascinante na história de Blumenau. Atreva-se a caminhar por ela depois que o sol se põe, e talvez você também sinta a presença daqueles que nunca partiram. A igreja abandonada de Indaial, Igreja de São Luís de França. Adentremos agora um local onde o sagrado se mistura com o assombroso, onde a fé se confronta com o inexplicável. Apresento a vocês a Igreja de São Luís de França, em Indaial. Um templo majestoso, mas que jaz em ruínas, esquecido pelo tempo e, para muitos, amaldiçoado por uma presença que se recusa a abandonar suas paredes. De longe, sua silhueta se ergue imponente contra o céu. Um esqueleto de pedra e fé abandonada em meio à natureza que avança. Ao se aproximar, o silêncio é quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o ranger de portões enferrujados. É uma quietude que grita. Construída com grandiosidade, a igreja nunca foi concluída, e nunca celebrou uma missa. Contam que o próprio construtor, cujo túmulo jaz misteriosamente ao lado da igreja, morreu antes que a obra pudesse ser finalizada. E a partir daí, o mistério começou. Relatos de quem ousou pisar em seu interior falam de uma queda brusca de temperatura. Mesmo nos dias mais quentes, um frio cortante que não tem explicação lógica. Mas o que realmente aterroriza são as aparições. Vultos que passam pelas janelas sem vidro, sombras que dançam no altar vazio. Há quem jure ter ouvido cânticos abafados, sussurros de orações ou lamentos que ecoam dos corredores, como se missas fantasmas ainda fossem celebradas nas profundezas da noite. Alguns dizem que a energia do local é tão densa que equipamentos eletrônicos falham inexplicavelmente, celulares desligam e baterias se esgotam em segundos. O mais perturbador, talvez, seja a lenda de que o interior da igreja, apesar de abandonado, mantém-se de alguma forma impecável. Pouca sujeira, sem teias de aranha excessivas, quase como se alguém, ou algo, continuasse a cuidar do local. Isso sugere uma presença constante, uma entidade que não apenas habita as ruínas, mas que também as preserva, aguardando o quê? Ninguém sabe. A Igreja de São Luís de França é um monumento ao mistério, um convite para aqueles que buscam sentir o inexplicável na própria pele. Será que o espírito do construtor ainda vela por sua obra inacabada? Ou há algo mais antigo, algo que habita as pedras e a terra sob a igreja, esperando por um momento de fraqueza para se manifestar? Visite-a, se tiver coragem, e sinta o arrepio que corre pela espinha, o frio que penetra os ossos, e a sensação de que você não está sozinho naquele lugar esquecido por Deus, mas habitado por algo além. O Pelsníquel de Guabiruba, Vale do Itajaí. Esqueça por um instante a imagem bondosa do Papai Noel. Hoje, vamos mergulhar em uma lenda que evoca o lado sombrio do folclore germânico, um ser que espreita nas florestas do Vale do Itajaí, especialmente na cidade de Guabiruba. O Pelsníquel, o Papai Noel do mato. Sua figura é assustadora, quase primitiva. Imagine um ser coberto da cabeça aos pés por folhas secas, musgo, cipós e galhos retorcidos. Uma máscara grotesca com olhos vazios, e um cinto pesado, repleto de sinos enferrujados. Ele não traz presentes, ele traz a repreensão para as crianças que não se comportaram durante o ano. A lenda do Pelsníquel é uma tradição que remonta aos tempos dos primeiros imigrantes alemães na região. Nos dias que antecedem o Natal, ele emerge das matas densas, caminhando pesadamente pelas ruas de Guabiruba. O som dos seus sinos é um prenúncio de sua chegada, um som que mistura o festivo com o aterrorizante. O Pelsníquel não conversa, não interage, ele observa. Se uma criança é considerada má, ele pode bater com sua vara nos pés dela, persegui-la com seu saco. Disse que para levar embora os desobedientes.
ou simplesmente se aproximar de forma ameaçadora com um rosnado baixo para incutir o medo e o respeito. É uma forma folclórica de manter a ordem e a disciplina, mas sua imagem é tão visceral que beira o pesadelo. Pense no cenário: as ruas escuras da cidade, as luzes de Natal piscando à distância, e de repente, da escuridão da mata que cerca as casas, surge essa figura ancestral. Seus olhos vazios parecem penetrar a alma, e o som dos sinos, que deveria ser alegre, se torna um eco sombrio na noite. Há algo de atávico no Pelsnickel, uma conexão com os espíritos da floresta, com o lado mais selvagem e punitivo da natureza. Embora hoje seja visto como parte de um desfile cultural, a essência do Pelsnickel ainda carrega esse peso do terror. Quem já o viu de perto, especialmente quando criança, relata a sensação de pavor genuíno. Ele é a encarnação do monstro que vem para te pegar se você não for bom. Uma lenda que transcende a brincadeira e se enraiza no inconsciente coletivo. O Pelsnickel é um lembrete de que nem todo conto de Natal é sobre luz e alegria. Alguns são sobre a sombra que se esconde na floresta, esperando para ensinar uma lição. Você se comportou este ano? Ele pode estar te observando. O lobisomem do rio Itajaí-Açu, Vale do Itajaí. Das profundezas das matas ciliares que abraçam o rio Itajaí-Açu, surge uma lenda ancestral que gela a espinha dos moradores do vale. A do lobisomem. Não é apenas um conto de fadas. É um pesadelo que ganha vida nas noites de lua cheia, sob o véu da escuridão e o sussurro das águas. Imagine-se em uma noite de lua cheia, o brilho prateado iluminando a superfície do rio. O ar está pesado, talvez com uma neblina rasteira. De repente, um uivo. Não um uivo de cão, mas algo mais profundo, mais selvagem, que ecoa pelas margens e faz os pelos do seu corpo se eriçarem. Esse é o prenúncio. A lenda aqui no Vale do Itajaí descreve uma criatura com a fúria de um lobo e a astúcia de um homem, que surge das profundezas da mata, movendo-se com agilidade sobre-humana. Suas presas são afiadas, seus olhos brilham com uma luz vermelha no escuro, e sua força é incontrolável. Ele persegue, ele caça. Muitos relatos passados de avós para netos falam de avistamentos de uma criatura peluda e bípede correndo pelas estradas rurais, de ataques misteriosos a rebanhos, ou de pessoas que simplesmente desapareceram nas proximidades do rio em noites de lua cheia. Há quem diga que o lobisomem se esconde nas ilhas de vegetação densa que se formam no meio do rio ou nas grutas e tocas ao longo das margens, esperando o momento certo para surgir. A transformação é descrita como agonizante, um processo de ossos que se quebram e se rearticulam, pele que se estica e explode em pelos, unhas que se alongam em garras. É a perda da humanidade, a entrega total ao instinto bestial. E a cada amanhecer, a criatura retorna à sua forma humana, exausta, talvez sem memória dos horrores que cometeu sob o domínio da lua. O medo do lobisomem do rio Itajaí-Açu não é apenas o medo de ser atacado, é o medo do que o homem é capaz de se transformar, do lado selvagem que reside em cada um de nós, e da imprevisibilidade da natureza. Em noites de lua cheia, em locais isolados perto do rio, os moradores ainda fecham suas portas e rezam para que a criatura passe longe. Será que você consegue ouvir o uivo distante? Será que a escuridão do vale guarda mais segredos do que imaginamos? Cuidado com a lua cheia, pois nas margens do Itajaí-Açu, algo selvagem pode estar esperando por você. A noiva da Curva da Morte. Estradas de Santa Catarina, com variante na BR-470, Vale do Itajaí. Atenção, viajantes, pois a próxima história se desenrola sobre o asfalto, nas estradas sinuosas de Santa Catarina, onde o perigo espreita em cada curva. E uma delas, em particular, na temida BR-470, no Vale do Itajaí, é assombrada por uma figura de beleza trágica, a noiva da Curva da Morte. Milhares de histórias de fantasmas de estrada se espalham pelo Brasil. Mas a de Santa Catarina tem um toque especial de melancolia e horror. A lenda fala de uma jovem, no auge de sua felicidade, vestida de branco para o dia mais importante de sua vida, que teve seu destino selado em um acidente fatal naquela curva traiçoeira. Seu casamento nunca aconteceu, mas seu espírito sim, parece preso àquele trecho sombrio da rodovia. Imagine-se dirigindo sozinho pela BR-470 à noite. A neblina pode estar baixa, ou a chuva,
fina e persistente. A visibilidade é reduzida. De repente, na beira da estrada, você vê uma figura esguia, vestida de branco imaculado, com o véu esvoaçante ao vento. Ela está sozinha, em desespero, pedindo carona. Seu coração, dividido entre a caridade e o pressentimento, o leva a parar. Ela entra no carro em silêncio. Um silêncio gelado. Você tenta puxar conversa, pergunta para onde ela vai, mas ela apenas aponta para a frente com um olhar vazio. O ar dentro do veículo se torna denso, pesado, e um perfume doce, quase fúnebre, preenche o espaço. E então, enquanto você se aproxima da curva da morte, a mais perigosa do trecho, ela simplesmente desaparece, evapora, como se nunca tivesse estado ali, deixando apenas o banco vazio e o perfume inquietante. Motoristas aterrorizados, alguns à beira do desmaio, relatam a experiência com um pavor genuíno. Há quem diga que, após a aparição, a sensação de que há alguém no banco de trás persiste por quilômetros. A noiva não é agressiva, mas sua presença é um lembrete constante de uma vida perdida, de um sonho desfeito. Ela busca uma carona para o destino que nunca alcançou, ou talvez um último adeus à sua própria existência interrompida. A curva da morte continua a ser um ponto crítico, palco de acidentes ainda hoje, alimentando a crença de que a noiva não está sozinha em seu tormento. Ela é um aviso espectral, uma assombração que surge da tragédia para lembrar os vivos da fragilidade da vida. Da próxima vez que você estiver dirigindo em uma estrada sinuosa de Santa Catarina à noite, preste atenção. Se vir uma figura de branco na beira da estrada, você terá que decidir: parar ou seguir, e arriscar-se a levar uma carona do além. A maldição da árvore do banhado. Conceito de banhado em SC. Hoje, vamos desbravar um tipo de local que, em Santa Catarina, é abundante e guarda segredos profundos: o banhado. Áreas úmidas repletas de vegetação densa, água estagnada e um silêncio perturbador. E é exatamente de um desses lugares que surge uma lenda de maldição: a maldição da árvore do banhado. Um conto sobre uma presença ancestral que se recusa a ser perturbada. A lenda original pode vir de outras regiões, mas o conceito ressoa profundamente nos banhados e pântanos que pontilham o interior de Santa Catarina, como os que se espalham pelo Vale do Itajaí ou nas proximidades de áreas costeiras. Imagine uma árvore solitária, talvez queimada por um raio em um passado distante, que se ergue no meio de um pântano. Seus galhos retorcidos parecem braços esqueléticos, e suas raízes se afundam na lama escura, sugando a vida do entorno. Contam os mais velhos que essa árvore não é apenas uma planta, mas um portal, um ponto de conexão com algo que precede a própria civilização, algo que não gosta de ser incomodado. Os que tentaram explorar o banhado ao redor dessa árvore, ou pior, aqueles que ousaram derrubá-la ou construir perto dela, encontraram destinos trágicos. Relatos falam de desaparecimentos misteriosos, pessoas que entraram na névoa do banhado e nunca mais foram vistas. Outros contam sobre doenças súbitas, acidentes inexplicáveis e uma maré de azar que se abateu sobre famílias inteiras que se atreveram a desafiar a maldição. É como se a própria terra, através da árvore, se vingasse da invasão. Os sons no banhado são parte do terror. O gorgolejar da água, o coachar distante de sapos, o sussurro do vento entre os juncos, e por vezes, um som que não pertence à natureza, um lamento abafado, um chiado estranho, uma risada gutural que parece vir de debaixo da superfície. Esses sons são atribuídos à entidade que protege a árvore, uma força elementar que foi despertada e se recusa a voltar a dormir. A maldição da árvore do banhado é um lembrete sombrio de que nem toda a natureza é benigna, que existem lugares intocados, ou que deveriam ter permanecido assim, onde o passado se manifesta de formas inexplicáveis e perigosas. Da próxima vez que você se deparar com um banhado silencioso em Santa Catarina e vir uma árvore estranha se destacando na paisagem, pense duas vezes antes de se aproximar, pois ela pode ser a guardiã de um segredo, e sua maldição pode estar apenas esperando para ser ativada. O Homem de Botas, São João Batista. No coração do interior de Santa Catarina, às margens do rio Tijucas, ergue-se a cidade de São João Batista. Uma cidade pacata, mas que esconde uma lenda arrepiante, sussurrada pelos ribeirinhos e pescadores.
A lenda do Homem de Botas. Uma figura misteriosa que assombra as margens do rio, esperando o momento certo para arrastar suas vítimas para as profundezas aquáticas. A história conta que o Homem de Botas é uma entidade que habita as águas turvas do rio Tijucas. Ele é descrito como uma silhueta alta, imponente, que surge das sombras das árvores ribeirinhas ou da névoa que se forma sobre a água. Seu traço mais distintivo? Um par de botas pesadas, cujo som de passos ecoa de forma peculiar pela margem, como se arrastasse uma pesada corrente. Pescadores que se aventuram sozinhos nas noites mais escuras, ou pessoas que caminham distraidamente perto da margem, principalmente em locais mais isolados, são os alvos preferenciais. Relatos aterrorizantes descrevem como o Homem de Botas aparece de repente, sem aviso. Seus olhos, mesmo que ocultos pela sombra do chapéu, parecem fixar a vítima com uma intensidade sobrenatural. Ele não fala, ele não grita. Ele apenas estende uma mão, fria e forte, e com uma força inacreditável, puxa a pessoa para dentro do rio. Ninguém que foi pego pelo Homem de Botas jamais retornou. Seus corpos nunca são encontrados, dissolvendo-se nas correntes ou nos segredos ocultos do fundo do rio. A lenda é um aviso sombrio. Respeite as águas. Não se aventure sozinho nas margens perigosas, pois o rio pode estar escondendo mais do que apenas peixes. Há quem diga que o Homem de Botas é o espírito de alguém que morreu afogado e se recusa a deixar as águas, buscando companhia em sua solidão eterna. Outros, que ele é um guardião sombrio do rio, punindo aqueles que o desrespeitam. Seja qual for a verdade, a simples menção de seu nome causa arrepios. O som de passos pesados, o farfalhar da água, uma sombra que se move rapidamente entre as árvores. Esses são os sinais de que o Homem de Botas pode estar perto. O rio Tijucas, com sua beleza e seus perigos, guarda em suas profundezas um mistério que poucos ousam desvendar. Da próxima vez que estiver perto de um rio em Santa Catarina, ouça com atenção. Você pode ouvir o som arrastado de umas botas, e então, será tarde demais para escapar do abraço gelado das águas. Enterrado vivo em Blumenau. Lenda antiga de Blumenau. Adentramos agora um dos medos mais primordiais da humanidade. Um pesadelo que habita o subconsciente coletivo. Ser enterrado vivo. E essa história, arrepiante em sua simplicidade, ecoa pelos antigos cemitérios e contos passados em Blumenau. Um lembrete sombrio de um tempo em que os limites entre a vida e a morte eram terrivelmente tênues. Em épocas passadas, antes dos avanços da medicina moderna, a linha que separava a morte da letargia profunda era tão fina quanto um fio de cabelo. Eram tempos de ignorância e desespero, onde o erro de um médico poderia significar um destino terrível. E assim surgiram as lendas sobre aqueles que foram declarados mortos cedo demais. Em Blumenau, como em muitas cidades antigas, relatos e precauções estranhas alimentavam essa lenda. A história mais comum fala da prática de amarrar um sino à mão do falecido, com uma corda que passava por um buraco no caixão e saía para fora da terra, ligada a um pequeno poste no túmulo. A ideia era simples e aterrorizante. Se o morto acordasse, seu único recurso seria tocar o sino, um sinal desesperado de que havia vida sob a terra fria. Imagine o cenário. O silêncio pesado de um cemitério antigo em Blumenau à noite. O vento gélido balançando as árvores. E então, um som. Um sino tocando, fraco e intermitente, vindo de debaixo da terra. Um som que não era o vento, não era um animal. Era o desespero puro, a manifestação de um terror indizível. Os contos antigos falavam de coveiros que, ao ouvir o sino, corriam apavorados, sem saber se a alma que clamava era a de um vivo ou a de um espírito atormentado. A lenda não diz quantos sinos tocaram de verdade, ou quantos foram ignorados. Mas a simples existência dessa prática e dos medos associados a ela é suficiente para arrepiar. Essa lenda não é sobre um fantasma em si, mas sobre o horror psicológico da situação. É sobre a claustrofobia, o pânico de estar preso, consciente, na escuridão e no silêncio da sepultura. É sobre a falha humana e a brutalidade do destino. O medo de ser enterrado vivo é universal, e em Blumenau, essa lenda se tornou um lembrete sombrio de um passado que, por mais que tentemos esquecer, ainda ecoa nos recantos mais escuros de nossa mente. Da próxima vez que passar por um cemitério antigo, olhe para os túmulos.
Será que algum sino ainda espera para ser tocado? O fantasma do Morro do Cantagalo, Garuva, norte de SC. Adentremos agora um local místico e perigoso no norte de Santa Catarina, na divisa entre Garuva e São Francisco do Sul. Um lugar onde o folclore se encontra com o terror, e onde a própria natureza parece guardar um segredo profundo: o Morro do Cantagalo. Uma lenda que fala de um portal para outro mundo, e de um guardião espectral que não tolera intrusos. O Morro do Cantagalo é conhecido por suas formações rochosas imponentes e pela beleza de sua paisagem. Mas por trás dessa beleza, esconde-se uma história de perdição. Os mais antigos da região contam que no topo de uma das pedras mais altas, em noites de lua cheia ou em momentos de grande mistério, pode-se ouvir o canto de um galo dourado. Esse canto não é um chamado comum, é o sinal de que, naquele exato local, existe uma passagem para outro mundo. Essa passagem, dizem, leva para um reino além da compreensão humana. Talvez para o mundo dos espíritos, ou para uma dimensão paralela. Muitos curiosos, seduzidos pela promessa de mistérios ou riquezas, tentaram encontrar o ponto exato onde o galo canta. Mas a lenda é clara. Ninguém que tentou encontrar essa passagem jamais retornou. Os desaparecimentos são sempre os mesmos. Pessoas que subiram o morro, ouviram o canto do galo e simplesmente se desvaneceram no ar, sem deixar rastros. Nenhuma busca conseguiu encontrar um corpo, uma pista, nada. É como se fossem engolidos pelo próprio morro, ou pela dimensão que ele guarda. Além dos desaparecimentos, há relatos de uma presença fantasmagórica que assombra o Morro do Cantagalo. Um espírito guardião, talvez, que impede que os vivos cruzem o limiar. Ele é descrito como uma sombra rápida, um vulto que se move entre as árvores, ou um arrepio gélido que atinge aqueles que se aproximam demais do ponto de passagem. Há quem diga que o próprio canto do galo dourado é uma forma de chamariz e, ao mesmo tempo, um aviso para os imprudentes. O Morro do Cantagalo é um lembrete de que nem todos os mistérios são feitos para serem desvendados. Que a natureza guarda segredos profundos e que algumas portas, uma vez abertas, podem levar a lugares dos quais não há retorno. A beleza do morro esconde um perigo sobrenatural. Um portal que se abre apenas para aqueles que ousam desafiar o destino. Da próxima vez que você estiver no norte de Santa Catarina e ouvir um canto de galo fora do comum, especialmente em um local isolado, pense 2 vezes antes de seguir o som, pois o Morro do Cantagalo está chamando, e nem todos os que atendem voltam para contar a história. A Bruxa e a Égua, São Francisco do Sul, norte de SC. Preparem-se para uma história que mistura o folclore açoriano com o terror noturno, diretamente das terras antigas de São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina. Uma lenda que fala de magia negra, pactos sombrios e uma criatura que voa pelos céus da noite. A história da Bruxa e a Égua. Contam os antigos pescadores e moradores do interior que, há muito tempo, vivia uma bruxa poderosa nas redondezas de São Francisco do Sul. Ela não era uma bruxa de contos de fadas. Era uma figura temida, que usava sua magia para o mal, lançando pragas e feitiços. Mas seu segredo mais terrível estava em sua égua. Essa égua, aparentemente comum durante o dia, era o instrumento de seus voos noturnos. A bruxa, em um ritual sombrio, desencantava a égua, removendo-lhe a pele e os ossos, deixando apenas uma forma etérea, ou um esqueleto reanimado. Em algumas versões, ela jogava uma brasa no umbigo da égua. Em outras, recitava encantamentos proibidos. Fato é que a égua ganhava a capacidade de voar pelos céus, como um corcel fantasmagórico. Com sua égua voadora, a bruxa se encontrava com outras de seu tipo, voando sobre as casas e as fazendas, lançando seus feitiços e tramando maldades. O som de seu voo era um assobio sutil no vento noturno, um som que, se ouvido, causava arrepios e fazia as pessoas se benzerem. A lenda atinge seu ápice quando a bruxa, em uma de suas escapadas, é desmascarada. Talvez por um caçador de bruxas, ou por alguém que ousou seguir os estranhos voos noturnos. A égua é então aprisionada ou exorcizada, e a bruxa, sem seu meio de transporte e sua fonte de poder, é forçada a se esconder. Mas a história não termina aí. A lenda diz que, mesmo desmascarada, a bruxa ainda ronda o interior de São Francisco do Sul, um espírito vingativo que busca se reerguer e lançar sua ira sobre aqueles que a descobriram.
Relatos de sons estranhos no celeiro, animais que ficam doentes sem explicação, ou objetos que se movem sozinhos em casas antigas, são atribuídos à sua presença furiosa. A história da bruxa e a égua é um lembrete do lado sombrio do folclore açoriano, onde a magia negra e as criaturas sobrenaturais caminham lado a lado com a vida cotidiana. É um conto que explora o medo do desconhecido, do poder que reside nas sombras e da vingança que pode vir de onde menos se espera. Você acredita em bruxas voadoras? Em São Francisco do Sul, a lenda diz que elas não só existem, como podem estar observando você de cima, nos céus noturnos. A maldição da figueira gigante, Brusque, Vale do Itajaí. Em meio ao cenário urbano de Brusque, no coração do Vale do Itajaí, ergue-se uma testemunha silenciosa de séculos de história, uma guardiã de segredos, e para muitos, uma fonte de mistério e temor, a figueira gigante. Essas árvores centenárias, com suas raízes que abraçam a terra e seus galhos que se espalham como braços retorcidos, são por natureza imponentes. Mas algumas delas, como essa de Brusque, carregam uma maldição, uma aura de terror. Não se trata apenas de uma árvore antiga. É um monumento vivo que absorveu as alegrias e as tragédias que aconteceram sob sua sombra. A lenda da figueira gigante de Brusque sugere que ela está ligada a eventos sombrios do passado da cidade, talvez a assassinatos não resolvidos, a acordos feitos no escuro, ou a mortes trágicas ocorridas em suas proximidades. Relatos de quem ousa se demorar perto dela depois que o sol se põe incluem a sensação de ser observado por olhos invisíveis. Pessoas contam sobre sussurros no vento que não são o som das folhas, mas vozes indistintas que parecem vir de dentro do próprio tronco. Há quem jure ter visto vultos se movendo rapidamente entre as raízes, ou sombras que se destacam e parecem ter vida própria. O mais arrepiante é que a lenda fala de uma energia pesada que paira sobre a figueira, capaz de causar mal-estar, dores de cabeça inexplicáveis e até mesmo pesadelos recorrentes para quem passa muito tempo sob sua copa. Alguns acreditam que as almas dos que morreram tragicamente perto dela estão presas em suas raízes, clamando por justiça ou por paz. A árvore, com sua grandiosidade e sua aparente imobilidade, é uma fonte de fascínio e medo. Ela é um ponto de convergência para o sobrenatural, um local onde o passado se recusa a ser enterrado. A cada nó em seu tronco, cada galho que se estende, parece haver uma história não contada, um segredo macabro, esperando para ser sussurrado no ouvido de quem se atreve a ouvir. A maldição da figueira gigante de Brusque é um lembrete de que a beleza nem sempre é sinônimo de paz. Que alguns locais, por mais belos que pareçam, guardam cicatrizes profundas do tempo. Da próxima vez que você passar por uma figueira imponente em Santa Catarina, especialmente à noite, olhe bem para suas sombras, pois elas podem estar escondendo algo, e a árvore pode estar guardando um segredo que você não quer descobrir. A loira do banheiro da escola, lenda urbana nacional com variantes locais. Agora vamos mergulhar em um clássico do terror que assombrou a infância e adolescência de muitos. Uma lenda que se espalhou por cada canto do Brasil, com suas próprias variações locais em Santa Catarina. A temida loira do banheiro da escola. Esse não é um conto de lugares isolados, mas sim do coração dos nossos templos de aprendizado, onde o inocente se encontra com o aterrorizante. A lenda é quase universal. Uma jovem estudante que, por algum motivo trágico, um acidente, um desmaio, um mal súbito, morreu dentro do banheiro da escola. Desde então, seu espírito inquieto está preso ali, esperando para se manifestar a quem ousar chamá-la. O ritual é sempre o mesmo, sussurrado em segredo pelos corredores. Vá ao banheiro mais isolado da escola, aquele com menos movimento. Vá até o espelho. Olhe em seus próprios olhos, e com a voz carregada de medo e coragem, chame seu nome. Muitas vezes Mariazinha, Carla, ou qualquer nome popular da época, 3 vezes. E então, espere. O que acontece depois varia nos relatos. Alguns contam que a torneira começa a pingar inexplicavelmente, mesmo que esteja fechada. Outros, que as luzes piscam descontroladamente ou que um cheiro estranho, adocicado e fúnebre invade o ambiente. Mas os relatos mais arrepiantes falam da aparição dela. Não é sempre uma figura completa. Pode ser um vulto branco refletido no espelho, sumindo assim que você pisca. Pode ser uma sombra loura no canto do olho, ou um sussurro gélido que parece vir do ralo.
Há quem jure ter visto o rosto dela, pálido, com os cabelos louros molhados e os olhos vazios, surgindo por trás dos ombros no reflexo do espelho. O pânico é imediato, a necessidade de fugir incontrolável. A loira do banheiro é a personificação do medo infantil, do fascínio pelo proibido e do horror do desconhecido em um ambiente familiar. Ela se alimenta da curiosidade e do pavor dos estudantes, e sua lenda se perpetua a cada nova geração que decide testar os limites da coragem. Você se lembra de ter ouvido essa história na sua escola em Santa Catarina? Talvez em Blumenau, em alguma escola antiga com corredores silenciosos e banheiros que pareciam sempre um pouco mais escuros. A loira do banheiro não precisa de um casarão abandonado ou de uma floresta escura para assustar. Ela precisa apenas de um espelho, um banheiro vazio e a coragem de um estudante. E ela está sempre lá, esperando pelo próximo chamado. O fantasma do Morro da Laguna, Blumenau. Preparem-se para uma experiência etérea e assustadora que se desenrola no coração de Blumenau, em um de seus pontos mais pitorescos, mas também mais misteriosos: o Morro da Laguna. Não se enganem pela beleza da vista. Em dias de cerração, quando a névoa abraça as montanhas, uma presença gélida e enigmática costuma se manifestar. O fantasma do Morro da Laguna. A lenda é sussurrada pelos moradores mais antigos, aqueles que já subiram o morro em manhãs frias ou em fins de tarde nublados. Fala-se de uma mulher, sempre vestida com roupas claras ou esbranquiçadas, que surge do nada em meio à densa cerração. Ela não é nítida, não possui feições discerníveis. É mais como uma silhueta etérea, um vulto que se move sem tocar o chão. Imagine-se subindo a estrada sinuosa, a neblina tão espessa que mal se vê a palmo. Os faróis do carro cortam um túnel de fumaça. De repente, à beira da estrada, ou talvez à frente, você vislumbra um vulto, uma forma humana. Seu coração acelera. Você tenta focar, mas a cerração a envolve. E então, tão rápido quanto surgiu, ela desaparece na bruma, deixando apenas um arrepio gélido e uma sensação de que você não estava sozinho. O que a torna ainda mais aterrorizante é a falta de uma história clara para o fantasma. Não se sabe quem ela foi em vida, nem o que aprende ao Morro da Laguna. Seria uma vítima de algum acidente esquecido? Uma alma perdida que se recusa a seguir adiante? O mistério em torno de sua identidade apenas a torna mais assustadora. Ela é a personificação do desconhecido, um espectro sem rosto que habita a névoa. Relatos de motoristas e caminhantes incluem não apenas a visão da figura, mas também uma sensação de melancolia profunda, um peso no peito inexplicável. Alguns dizem sentir um perfume suave e nostálgico no ar, que surge e desaparece com a mesma rapidez da aparição. O fantasma do Morro da Laguna é um lembrete de que, mesmo em paisagens urbanizadas, a natureza pode esconder segredos sobrenaturais, especialmente quando coberta pelo manto da cerração. Ele é a prova de que nem todos os espíritos clamam por justiça ou vingança. Alguns simplesmente existem, presos em um loop eterno, assombrando a paisagem com sua presença etérea. Da próxima vez que a cerração descer sobre o Morro da Laguna em Blumenau, preste atenção nas sombras, pois ela pode estar esperando para se revelar, apenas por um instante, antes de se dissolver novamente na névoa.